Vem pra cá, olha, você pediu e o Balanço agora traz para você um assunto muito importante, inclusive muito comum para os pais e para os avós. Afinal, como lidar com os medos das crianças? A psicóloga Solange Guastaferro nos ajuda. Chegou a hora da nossa pausa do café. Pois é, quinta-feira é dia do nosso Papo Cabeça com ela, a nossa querida doutora Solange Guastaferro. Bom dia, prazer recebê-la mais uma vez, doutora. Oi, bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. O prazer é sempre meu estar aqui, com certeza. Doutora Solange, e aí? Eu acho que essa questão do medo ela é muito complexa, né? Porque acaba envolvendo aí muitos sentimentos, muitas relações, inclusive, e isso pode ser o gatilho, né? O start para outras questões que só irão aparecer, por isso que eu quero a sua análise, na fase adulta, né? Isso é verdade, né, Tiago? Porque assim, o medo, ele é uma emoção que é inerente ao ser humano. A gente já nasce com medo. Mas se eu te perguntar, Tiago, qual é o seu maior medo? Você vai ter dificuldade de responder e vai ter assim, como, o que será que eu tenho medo? Algumas pessoas não têm muitos medos, tem outras que têm muitos. Isso vai depender também, como você falou, como as crianças lidaram com isso e como os pais lidaram com isso. Que as crianças têm medo, isso a gente já sabe. Porque as crianças têm fantasia, elas têm um imaginário e elas nasceram com medo. Então, tem fases da criança, as crianças vão passando por fases. No primeiro ano, as crianças têm medo de pessoas estranhas, sabe? Aquela criança que se agarra na mãe, até há um ano e meio, as crianças têm medo dessas pessoas estranhas, se agarram na mãe, não vão no colo das pessoas. De 2 anos em diante, de 2 a 3 anos, elas têm medo de barulhos, de fogos de artifício, de trovões, porque ela já começa a entender que tem algo além dela, que pode dar gatilho para os medos para ela. Uhum. Dos 3 aos 4 anos, ela já tem medos, pode existir medo de pessoas com fantasias, né? Sabe aquela coisa de fantasia no carnaval? Sim, muitas crianças têm medo, até de personagens as crianças têm medo. Eu já tive casos de pessoas que não podiam levar as crianças nas festas porque tem aqueles personagens fantasiados e as crianças morriam de medo, de escuro nessa fase também, de insetos, né? De 5 anos tem medo, aí ela já começa a ter um entendimento, aí já tem medo de ladrão, medo de cachorro, medo de ficar no escuro, né? De 6 a 7 anos, então... O medo, então, vai variar de acordo com a sua percepção do ambiente, é isso? E da idade da criança também, né? Assim, ela vai crescendo, ela vai perdendo alguns medos e vão adquirindo outros, né? Então, assim, é normal isso, sabe, Tiago? Passa a ser assim, diferente quando a criança começa a deixar de ter suas atividades por conta do medo. Então, não quer sair, não quer ir na festa do aniversário, é uma criança que está mais triste, mais acanhada. Então, aí a gente entende que tem algo por detrás disso. E aí a gente precisa da ajuda de um profissional para investigar. Muitas vezes é uma insegurança, os pais às vezes estão brigando muito, as crianças se sentem inseguras, elas sentem medo de perder os pais. Principalmente entre 6 e 7 anos é a idade que eles têm mais medo de perder os pais. Por quê? Porque eles precisam de segurança, eles precisam de um porto seguro, de um apego seguro, né? E isso pode trazer consequências, não querer ir na escola, por exemplo, por conta com medo de perder a mãe ou o pai, né? E, enfim. Agora, doutora Solange, você sabe que o meu papel aqui é provocar, né? Sim, claro. Eu estou nesse papel aqui. Por outro lado, o medo, sobretudo na fase da adolescência, quando a gente também vai entrando na fase adulta. Por outro lado, o medo também não seria algo positivo? E eu vou explicar por quê. Porque o medo acaba que também nos impondo limites, não é? Uma pessoa sem medo, ela não tem noção um pouco da realidade, é muito destemida, e aí isso pode causar consequências sérias. Concorda comigo?
Não, você tem toda a razão. Por isso que eu disse que o medo, ele nasce com a gente e a gente vai tê-lo para o resto da vida, porque ele é um fator protetivo. Porque, assim, por exemplo, eu vou atravessar aqui a avenida, eu tenho medo de ser atropelada. O que eu faço? O medo faz com que eu acione mecanismos de atenção. Vou olhar para um lado, vou olhar para o outro para poder atravessar com segurança. O medo que a gente está falando das crianças e que também podem vir para os adultos é o medo daquilo que a gente não vai acontecer. Nas crianças seria o medo fantasioso de um monstro, do escuro, de um monstro embaixo da cama, que elas acreditam que existe. Bicho-papão, né? O bicho-papão, né? E nos adultos isso se transforma em medo, em um pânico, quando é um medo daquilo que ainda não tem razão de ser. O né? medo do desconhecido, né? Muitas o vezes. medo também, do né? desconhecido. Então é aí que vem a síndrome do pânico, né? Pois Ou é. pode vir também de um gatilho de um momento traumático, de um assalto, enfim, de alguma série de coisas. É preciso que buscar esse entendimento, né, doutora Solange? Infelizmente. Agora, tá? orientando os pais, Tiago, Rapidamente. muito importante que os pais não menosprezem os medos e nem supervalorizem e também Perfeito. não mostrem suas fragilidades. Né? A gente tem que verdade. mostrar segurança para as crianças. É verdade, é verdade. Doutora Solange Costa Ferro, olha, esse assunto nós trouxemos aqui a pedido de uma telespectadora, a Valéria, dona Sim. Valéria, né, que solicitou, contou um pouco do seu caso, da sua história. Então, se você também se sente encorajado a enviar aí e contar a sua história, traga para cá que a gente traz esse tema tão importante que pode ajudar também outras pessoas. Não é isso, doutora Solange? Mais uma vez, muito obrigado, isso aí. viu? Gratidão, tchau, boa semana. Grande abraço, doutora Solange Guastaferro, toda quinta-feira nos ajudando a entender o que se passa na mente humana, não é verdade? Nas minúcias da mente humana.